Voltamos com o nosso programa Papo Aberto. E nesse segundo bloco do programa, vamos conversar sobre algo não muito agradável de se falar, mas mais desagradável ainda de se sentir, a dor. Mas é importante falar sobre ela. E por isso mesmo, precisamos esclarecer ainda mais quando não sabemos de onde vem essa dor. Para nos ajudar a entender melhor sobre este assunto, nós vamos receber a doutora Silvia Siqueira, autora de livros e artigos e professora da USP. Bem-vinda, doutora Silvia, uma alegria recebê-la aqui, ainda que para falar de um tema incômodo na vida de muitas pessoas, viu? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, conversar um pouco com os telespectadores sobre esse assunto que, de fato, dor é sofrimento, é algo ruim, né? Então, mas é algo que muitas pessoas têm, então é por isso que é importante que se aborde para poder ajudar as pessoas que sofrem. O que é a dor? Ela tem uma função biológica, não é? Qual é essa função da dor? A dor ela é um sinal de alerta, tanto é que pessoas que nascem sem a capacidade de sentir dor, elas acabam sofrendo lesões, doenças, elas podem ter hemorragias internas e sofrer traumas e até acabam falecendo muito cedo, porque a dor ela avisa que tem algum problema, que tem algo errado que está acontecendo. O problema é quando a dor passa desse limite de aviso biológico e se mantém por mais tempo. Então aí ela passa a ser uma doença, ela pode ser considerada mesmo como uma doença. Então, numa primeira instância, a gente tem que dizer que ela é nossa amiga, né? Sim, com ela certeza. Nos protege. Sim. Mas a partir do momento que você perde o controle sobre ela, ela começa a afetar a sua qualidade de vida, transformar a sua vida num sofrimento, aí já é uma doença. Uhum. E a sua especialidade é em doenças na face? Isso, dor orofacial. E com que frequência as pessoas manifestam dor na face? Inclui dor de cabeça também ou não? Inclui. As dores na face... Então, cresce muito, né, a porcentagem quando se fala de dor de cabeça. Sim, e não é possível se separar exatamente, pelo menos num primeiro momento, quando se avalia um paciente, porque o segmento cefálico, que é a cabeça, tem praticamente uma inervação única, comum, que é o nervo trigêmeo, que é responsável por toda a sensibilidade do rosto e de parte da cabeça. Então, por isso que as dores que afetam essa parte da cabeça não podem ser separadas, né? Uhum. Se formos pensar em quantidade de pessoas, então, mais de 50 pessoas têm dores de cabeça, né? E dores puramente na face, talvez entre 10% e 20% das pessoas têm alguma dor na face, que é um número bastante expressivo. Então, um em cada 5 pessoas. E dores na face, como dores de dente, até podem parecer dores de cabeça. E dores de cabeça podem... Isso que eu ia perguntar. Então, a dor na face, ela engana? Exatamente. Então, você pode achar que está doendo num lugar quando o problema é outro. Perfeito. Não é outro, quando o problema é em outro lugar. Exatamente. O que significa que é o que a gente chama de dor referida, né? Eu tenho uma dor na cabeça, mas eu vou descobrir que a causa está na boca, está no dente, no nariz, ou enfim, em outras áreas da própria cabeça. Na cabeça e face, né? Quais os tipos mais comuns de dor? Dentre as dores orofaciais, a mais comum que eu encontro é a própria dor de dente e as dores afins. A gente acaba esquecendo delas no diagnóstico porque acabamos que associamos como dor de dente só o que já está no dente. Uhum. E às vezes uma dor na face nem sempre eu lembro imediatamente de um dente. Mas as dores de dente, elas são as principais. Seguidas das disfunções temporomandibulares, que são os problemas de ATM, as disfunções da articulação da boca, as disfunções musculares da face, que também são uma grande quantidade de pessoas. Mas se eu pensar na cabeça como um todo, eu também tenho como muito comuns as enxaquecas, né? As cefaleias que a gente chama primárias. E uma coisa interessante é que essas doenças, elas podem estar simultâneas na mesma pessoa, né? E como elas são muito comuns, não é impossível de se imaginar que elas afetem a mesma pessoa no mesmo momento, que dificulta entender qual que é a causa da doença e descobrir. Nossa, por que há dificuldade no diagnóstico dessas dores? Elas se cruzam de alguma forma? A dificuldade está, primeiro, na própria dor poder ser referida, no fato de que elas podem ser simultâneas no mesmo paciente, né? Então, posso ter um paciente que tem uma dor de dente e tem uma disfunção, ou que tem uma dor de cabeça comum, ou que às vezes tem até alguma outra dor mais complexa que a gente chama dor neuropática, que é quando o próprio sistema nervoso está afetado, causando dor, né? E um outro fato importante é que as dores na face, elas são áreas de vários especialistas, elas são muito comuns e tem muitos especialistas da saúde. Então eu tenho oftalmologista, otorrino, dentista, neurologista, fisioterapeuta, fisiatra, tem uma porção de profissionais. Nossa,
que tratam de problemas dessa região, para ver a complexidade. É verdade. Agora, tem bastante literatura que, se não usa esse título, se aproxima dele, que é O Corpo Fala, não é? E a gente sabe que o corpo é um todo, não é? Inclui nossa face, nossa cabeça. E se tem um lugar por onde aquilo que está dentro de nós se manifesta particularmente no corpo, é na face, não é? Então, as pernas, os braços, o jeito que a gente senta, tudo isso fala do que a gente está vivendo, mas não com tanta expressividade quanto o nosso rosto. Então, a minha pergunta é, dores faciais podem ser causadas também por problemas emocionais, já que tantas emoções se refletem através do rosto da pessoa? Esse é um ponto muito interessante que você comentou, porque as dores na face são aquelas que elas se sobrepõem à própria emoção da dor. Se eu tiver dor no joelho, o meu joelho dói, eu tenho sinais no meu joelho de dor, de inflamação, enfim, de vários dos problemas que estão acontecendo ali, mas eu tenho o meu rosto mostrando o sofrimento. E quando a dor é na própria face, então é a expressão da dor e a própria dor em si estão no mesmo local. Isso é um dos dificultadores do próprio diagnóstico. E isso é algo que faz bastante importante no sentido da avaliação da dor na face, porque ela tem um impacto psicológico e emocional muito maior. E o que significa que os aspectos emocionais que estão sempre modulando a dor fazem parte de um dos fatores que precipitam o aparecimento de dor crônica, enfim. Eles acabam tendo características peculiares quando é na face. Quando a dor é na face, então eu tenho um comprometimento emocional, um sofrimento emocional também maior, porque é a área do corpo que está exposta. Eu não consigo esconder uma dor no rosto, mas eu às vezes tento esconder uma dor em um membro, no joelho, na perna, enfim, eu tenho formas de esconder. O que está na face está exposto, é o que as pessoas olham, em primeiro lugar, é para a face. Né? As pessoas podem até não reparar em qualquer outro aspecto da pessoa, mas a face elas olham. Então, a dor que está na face, ela causa muito mais sofrimento, ela está muito mais associada a problemas psicológicos, ela mais frequentemente é acompanhada de depressão, de problemas de ansiedade, de perfis de personalidade, enfim, porque realmente é uma área do corpo importante. Eu queria lhe perguntar se existem dores que levam a pessoa ao desespero ao ponto de tirar a própria vida. Você já viu isso? Isso acontece? Uma pessoa numa dor muito grande merece um cuidado especial porque ela se põe sob o risco de morte? Sim, isso é verdade, isso pode acontecer. Existem alguns tipos de dores específicas que têm mais tendência a levar a uma situação como essa, porque são dores mais intensas. E aí, um bom exemplo para se citar é a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor na face, de altíssima intensidade, ela não é tão comum, mas tem se tornado um pouco mais com o envelhecimento da população, porque ela afeta a partir dos 60 anos. E ela pode, sim, levar a um desespero a ponto de levar ao suicídio. Tenho histórias de pacientes que quase se mataram, que foram salvos pela família. Uma senhora tentando se enforcar foi salva pela família. Um senhor taxista saiu dirigindo na noite, desesperado, e a polícia o parou, e ele estava desesperado, poderia ter sofrido um acidente, porque ele queria acabar com a própria vida. Então, essas situações são frequentes. Então, ele estava se colocando em risco de propósito para ver se perdia a vida, para acabar com a dor. Exatamente. Então, existem dores muito intensas. Algumas dores de cabeça também, que afetam principalmente a região em volta do olho, uma delas chamada cefaleia em salvas, nós chamamos, ela também raramente é bem diagnosticada, porque ela não é tão comum. E, às vezes, existem histórias de pacientes que se mataram porque foram dar o tiro no próprio olho, no rosto, por causa da dor intensa. Essa é na região ao redor do olho. Então, o diagnóstico precoce é muito importante, porque... Neuralgia, esse algia é dor, né? Sim. E o neuro por causa dos nervos. Do nervo. O que provoca essa dor? São vários componentes, são vários elementos que causam essa dor, ou normalmente é uma infecção? O que é? A neuralgia do trigêmeo, nós chamamos ela de idiopática, que é uma doença que não tem a sua causa bem estabelecida. Existem compressões vasculares do nervo que estão associadas em uma boa parte dos casos, mas não tem uma causa bem específica. E ela é como se fosse um choque terrível que começa no rosto, que às vezes é desencadeado com o tocar no rosto, fazer a barba, lavar o rosto, pentear os cabelos. Então, dificulta totalmente a vida da pessoa. A pessoa não pode se comunicar, não pode falar, ela perde 20 quilos em semanas por causa da intensidade da dor. E como não é bem conhecida, porque ainda tem
problemas na formação dos profissionais de saúde para tratarem bem a dor, né? A dor não está nos programas de graduação, na maior parte deles, ou ela aparece bem pontualmente em algumas disciplinas, mas não tem uma disciplina que ensine os profissionais a lidarem com a dor. Então, acaba que os pacientes procuram profissionais e não são bem atendidos, ou não encontram o diagnóstico, ou fazem uma peregrinação entre consultório e consultório. Enquanto isso, sofrendo. E enquanto isso, sofrendo. Então, é muito difícil mesmo que uma pessoa que sofra tanto de dor não passe ideias. Essa neuralgia do trigêmeo, isso tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento, inclusive, ele é bem eficaz na maior parte dos casos. Existem medicamentos que conseguem aliviar 100%, quase 100% dos pacientes logo no início do tratamento. Porque anestesia ou porque trata essa região em volta? Você falou de compressão, né? Sim. Pelos vasos sanguíneos. Isso. Esse medicamento, ele funciona também como uma espécie de anti-inflamatório? Não, ele muda a condução do nervo que está disparando aleatoriamente impulsos de dor. Então, o medicamento... Então, ele atua diretamente sobre o nervo. Sobre o nervo. Existe uma das modalidades cirúrgicas que podem ser usadas nessa cirurgia, ela faz uma descompressão vascular, que é um dos tratamentos. Mas, geralmente, os tratamentos cirúrgicos não são a primeira opção, são os tratamentos medicamentosos. Você tocou num assunto interessante, Márcio, que é o entender dor como uma doença mesmo. Então, quando eu falo neuralgia e ela é uma dor, a dor é a doença. E na cabeça das pessoas, às vezes... A gente trata como sintoma. Sim, isso... Eu achava que era um sintoma. Exatamente. Eu acho muito legal de estar falando sobre isso, porque no caso da dor, ela é a doença. Então, os analgésicos, eles são o que, por exemplo, os antihipertensivos são para pressão alta, ou os remédios para diabetes são para diabetes. A dor crônica é mais uma dessas, uma doença crônica que tem suas repercussões, que também precisa de cuidados em termos de estilo de vida, porque às vezes há coisas que desencadeiam a dor, dependendo da dor que a pessoa tem. Então, a gente toma um remédio para tratar a dor e depois vamos também na causa daquela dor, o que causou aquela dor, mas ela também precisa ser tratada e encarada como uma enfermidade. Exatamente. Mas essa dúvida é só dos leigos ou tem médicos que também têm essa dúvida da dor como uma enfermidade, a doença? Talvez por conta ainda das deficiências de formação dos profissionais, alguns profissionais ainda não têm essa ideia, né? Não compreendem a fundo dessa forma que a dor deve ser encarada como um sintoma. Ou como um sintoma não, como uma doença. Mas as iniciativas, pelo menos da Sociedade para o Estudo da Dor, das sociedades internacionais, de nós que trabalhamos com isso, que eu sou parte do grupo de dor do Hospital das Clínicas, então trabalho na USP nesse sentido, com disciplinas na formação do dentista, existem disciplinas na formação do médico, tentando eliminar essa lacuna de conhecimento para que os profissionais não tenham mais essa dificuldade. Certamente. O que é a disfunção da ATM? Porque não é um termo muito incomum, a gente até ouve bastante, né? O que é? Ele é um termo amplo que inclui todas as anormalidades do sistema mastigatório, musculares ou ósseas ou da própria articulação. Então, ele é um termo que inclui várias doenças, na verdade, no mesmo nome de doença. Poderia comparar com quando eu falo, eu tenho dor nas costas, posso ter várias causas para dor nas costas. Cefaleia, dor de cabeça, são várias causas, várias doenças causando. E as disfunções são a mesma coisa, várias doenças do sistema músculo-esquelético da face. ATM significa? Articulação temporomandibular. É a articulação que faz com que a mandíbula tenha contato com o crânio e mova a boca para as suas atividades. As dores que provêm dessa disfunção da ATM, elas podem se refletir em outras partes do nosso corpo que não a cabeça e o rosto. As disfunções temporomandibulares, elas frequentemente dão dor referida também, que foi uma das coisas que nós comentamos. Então, podem dar dor de cabeça, dor na nuca, podem se associar a dores de origem do pescoço. E também a pessoas que têm doenças de dor generalizada, como é a fibromialgia, que é a doença da dor. Então, a síndrome fibromiálgica, que é aquele paciente que tem a dor como seu problema de saúde geral. Então, tem dor em todo o corpo. Certo. Falando de dor em todo o corpo, sobre as dores musculares, vamos conversar um pouquinho sobre elas, né? Qual é a frequência dessas dores musculares pelo resto do corpo que não a face? É muito grande? É grande. Podemos pensar num número, é lógico que depende da parte do corpo, mas numa média de uns 30% dos pacientes aí
tem dores musculares. E se eu for pensar na clínica, quem procura o atendimento, então pelo menos metade dos pacientes que procuram um diagnóstico tem alguma doença muscular. Mas uma coisa interessante é que são raros até, ou não são tão comuns pelo menos, os pacientes que só têm a dor muscular. Muitos deles têm outros problemas associados, e isso é interessante de se considerar. Porque às vezes o paciente vai lá, faz uma fisioterapia e não melhora, faz um tratamento outro e não melhora, toma um determinado medicamento e não melhora, porque eventualmente existe alguma outra dor associada. As neuralgias do trigêmeo podem ter dor muscular junto, porque tanto o sofrimento, tanto que a contração do rosto, mudança na postura, vai gerando sobrecarga muscular. E a mesma coisa vale para outras partes do corpo. Então, se eu tenho uma causa de dor que se perpetua, o músculo sobrecarrega com o tempo. É verdade que a proximidade com a cabeça interfere na sensação da intensidade da dor? A face, ela tem uma inervação mais detalhada, vamos dizer assim, né, de uma forma mais leiga. Ou seja, talvez pela própria importância. Então, na face eu tenho, por onde eu me alimento, por onde eu respiro, por onde eu me comunico, por onde eu me expresso emocionalmente. Então, a importância da face, até para a sobrevivência física mesmo, é muito grande. Então, é natural que a complexidade de inervação e a forma com que isso aconteça é mais delicada. E talvez, por um outro lado, mais propensa aos problemas, já que eu tenho um controle maior, uma complexidade nervosa maior. A distância não tem muito a ver. Não tanto a distância. Por exemplo, assim, uma dor no dedão do pé e uma dor na ponta do nariz. Não, né? talvez mais a importância do segmento em termos de inervação, que acaba tendo uma relação com isso. Quem tem mais dores, os homens ou as mulheres? As mulheres, com certeza. É mesmo? E por quê? As mulheres, bom, enfim, por muito tempo se falava, sempre se levantou a questão social, o papel emocional, a autorização que a mulher tem de sofrer e de demonstrar os seus sentimentos, e os homens não podem manifestar os sentimentos. Ao menos antigamente havia mais uma conduta dessa forma. Então, o menino não chora e menina pode chorar. Mas, na última década, principalmente, começaram a aparecer evidências biológicas mesmo de diferença entre os homens e as mulheres. Então, assim, as mulheres saíram ganhando porque não é só uma questão psicológica. Então, sentem mais dor mesmo. Elas, de fato, sentem mais dor. Eu fiquei sabendo, não lembro aonde foi que eu li, que o cérebro masculino tem mais sensibilidade à dor do que o feminino. Por isso, as mulheres têm mais tolerância à dor do que os homens. Podem até sentir mais dores, mas são mais tolerantes. Na prática, a gente vê que realmente as mulheres são mais fortes em suportar a dor. Então, enquanto uma dor de cabeça joga um homem numa cama, a mulher com aquela dor de cabeça às vezes enfrenta um dia inteiro de trabalho, não é? O camarada tem um resfriado e quase que manda comprarem a cova dele no cemitério. A mulher não, ela atravessa aquele dia com aquele resfriado, parece com mais disposição que o homem. Isso é verdade ou isso é tabu? Sim, as mulheres elas têm uma forma, primeiro elas realmente são mais tolerantes mesmo à dor, então isso é um fato. Apesar de sentirem mais, toleram melhor. E os homens sentem menos e quando têm, sofrem demais. Talvez tenha um aspecto comportamental, de papel biológico mesmo da mulher com relação a essa tolerância que ela precisa ter da dor. E talvez seja uma característica... Mas que vai também treinando e condicionando o cérebro da gente, né? Sim, perfeito. E, ao mesmo tempo, uma característica de enfrentamento e de resiliência, que são aspectos que fazem parte do contexto de onde a dor aparece. Então, a dor ela vai ser uma soma do que é o biológico, o físico, com o que é o aspecto emocional, o ambiente, o social, enfim, outras variáveis que entram ali naquele contexto, uma predisposição genética, hereditária, enfim, que também faz soma nesse contexto, e ainda aspectos de próprio enfrentamento da pessoa, como que ela conduz as situações ou como que ela enfrenta. O enfrentamento, ele é muito importante na dor crônica e em qualquer doença crônica. Eu preciso ter uma estratégia de lidar com aquilo. Então, não posso ser um passivo que eu espero o médico me dar o remédio e a solução. Eu tenho que me apropriar da doença, entender o que acontece. E fica mais fácil para a pessoa quando ela faz isso? É claro, porque daí ela começa a ter uma ideia melhor, inclusive do papel dela naquela história, do que vai acontecer com ela. Ela pode se observar melhor e ver quais os fatores que desencadeiam mais ou menos a dor e auxiliar de alguma forma nesse processo. Na sua percepção, quando a pessoa ela assume um certo domínio sobre a dor, esse sofrimento que a dor causava à pessoa é atenuada por essa mudança de postura ou não?
Sim, ele pode ser atenuado. A própria intensidade da dor pode ser atenuada. Um exemplo são, às vezes, pessoas que nós encontramos mesmo no dia a dia ali da avaliação com dor, que tem uma dor e tem um medo sobre o que pode ser aquela dor, de repente uma doença terrível, que possa causar fatalidade, enfim. E o que acaba acontecendo é que quando são bem esclarecidas sobre o que elas têm, o que acontece, qual será o tratamento, quais são as alternativas analgésicas, eventualmente alternativas cirúrgicas, a pessoa acaba tendo até diminuição da intensidade só pelo fato de ter compreendido melhor o que Como sente. que o fator psicológico interfere, né? Sim. E às vezes a pessoa consegue fazer isso sozinha e às vezes ela precisa de um apoio psicológico, algum outro tipo de orientação ou de apoio que ajude ela nesse processo. Sobre a dor na velhice, necessariamente com o avançar dos anos, a pessoa precisa estar mais sujeita à dor? Com a velhice, a pessoa fica mais propensa à dor ou não? Na terceira idade existe uma alta prevalência de dor, uma frequência muito grande. Alguns anos atrás, a Associação Internacional de Dor fez um levantamento, porque aquele ano era o ano da dor no idoso, com relação ao que podia se observar de dor nos idosos, tanto os que estavam em casa como aqueles que estavam nos hospitais, hospitalizados ou internados em outros tipos de instituições. E o que se viu, de fato, o idoso tem muita dor. E se formos para aqueles que estão hospitalizados, então mais de 50% tem dor. Talvez por conta das doenças que afetam mais o idoso e que podem trazer a dor junto delas. Então, principalmente essas do sistema musculoesquelético, que vai sofrendo um desgaste natural ao longo da vida. Algumas outras doenças, como essas neuropáticas, como a neuralgia do trigêmeo mesmo, que é uma doença que afeta mais o idoso, então vai se somar nesse quadro. E sendo assim, o idoso é mais propenso a ter dor. Mas o que é importante é que ele busque também orientação, ajuda, tratamento, porque existe também um aspecto um pouco cultural, talvez, das pessoas de acharem porque eu tenho idade, eu tenho dor e faz parte da idade. Entendi. Mas não deve sofrer porque tem dor e faz parte da idade. Se aquela dor causa sofrimento, deve buscar ajuda, porque tem. Quais as formas de tratamento para a dor? Você citou algumas, né? Cirurgia é uma delas. Normalmente vem depois da medicação. Você estava falando, a medicação vem primeiro, não é? Medicação, cirurgia, tem mais? Tem a fisioterapia, a acupuntura pode ser uma boa alternativa. Outras terapias alternativas podem fazer algum papel nesse sentido, complementar ou não. Então, são muitas as modalidades. É claro que depende do diagnóstico. Porque talvez algumas condições que são mais exceções vão ter talvez uma cirurgia como a primeira medida. Se eu tiver uma doença ali acontecendo, que está progredindo e que precisa de uma intervenção. As próprias dores odontológicas, elas são cirúrgicas, na verdade. Um paciente com dor de dente toma morfina e não melhora. Mas se ele abrir o dente, passa. Então é cirúrgico. Então depende da doença, mas existem muitas modalidades e precisa entender qual que é o paciente, o que ele tem e qual que é o tratamento mais apropriado para ele. E mesmo que a dor seja intensa e seja grave, é possível encontrar o completo alívio dela? Sim, é possível. Um bom exemplo são essas dores de dente terríveis que eventualmente chegam para nós. Então, nós pensamos sempre em dor de dente como dor na boca. E, ao menos uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, recebemos uma indicação de um paciente com dor terrível na cabeça, que era uma dor de dente. Esses pacientes têm dor terrível. Eles acham que tem um câncer. E, às vezes, eles fizeram vários tratamentos, como se fossem outras dores, às vezes fizeram outros procedimentos. Tem um caso recente até de uma paciente que chegou a ser indicada para uma cirurgia para a neuralgia do trigêmeo, porque achavam que pela gravidade da dor, como eu havia citado, a neuralgia do trigêmeo é uma dor muito intensa, que o caso dela seria esse e não era, era uma dor de dente. Então, assim, a gravidade e a intensidade pouco diz, na verdade, para nós enquanto diagnóstico. Ela auxilia, lógico, na avaliação. Ela é uma outra forma de medir, mas é muito mais complexa a avaliação de dor e depende de várias outras coisas. Do tipo de dor, das crises, como é que elas acontecem, se a dor é contínua ou se não é. Então, o que desencadeia, o que alivia. Então, são múltiplos fatores que são necessários de se alinhar para chegar no diagnóstico. Tá certo. A gente chegou aqui ao finalzinho do programa. Não é? Eu só gostaria de fazer uma última pergunta. Nosso tempo está sendo bem estourado, mas acho que ela é importante.
Quando a gente pensa em dor, e principalmente numa dor assim, muito aguda, a ideia é de emergência e de que a pessoa vai correr em busca de socorro, não é? Mas existem casos de pessoas que convivem um amplo tempo com a dor sem buscar um tratamento, sem buscar um recurso? Sim, Existe? existem. Se a dor causar muito sofrimento, geralmente a pessoa busca algum tipo de atendimento, mas acaba às vezes ocorrendo o problema de que o diagnóstico não é alcançado de imediato, então são vários profissionais que vão sendo consultados até se chegar na resposta para a dor que o paciente sente. Mas talvez nesse sentido a mensagem mais importante seria de busque o tratamento, busque diagnóstico. Se a opinião do médico ou do profissional que foi avaliado ainda não trouxe resposta, busque outras formas. Certeza. Quanto mais dor, mais aquele sintoma se perpetua, mais a doença se perpetua. Então é importante buscar alívio. Eu quero agradecer a doutora Silvia pela sua presença aqui no nosso programa. Não é? O assunto é dor, mas eu tenho certeza que você trouxe alívio para muita gente, né? Porque a informação, ela, de certa forma, vai curando a gente, né? Cura da ignorância, abre novas possibilidades para nós. Às vezes alguém que há muito tempo estava aí convivendo com a dor, até porque na primeira vez que buscou o médico, recebeu um tratamento que não foi o adequado, ou pelo menos não correspondeu ao que se esperava, e foi de novo, não conseguiu resposta, foi se acomodando com esta situação, agora está encontrando aí nas suas palavras um ânimo novo, uma injeção de ânimo para que possa buscar uma resposta, né, para o seu problema e uma melhoria na sua qualidade de vida. Doutora, muito obrigado, viu? Muito obrigada aí pela oportunidade. Ok. É isso daí. A gente termina aqui o programa dizendo para você isso, não é? Não se acomode, não se instale aí numa situação desconfortável para você. Às vezes a gente precisa ter paciência mesmo e procurar até extinguir todas as possibilidades para eliminar da nossa vida algo que está nos atrapalhando a viver bem. Estamos encerrando o programa de hoje e queremos deixar algumas dicas para que você possa ter uma vida cheia de prazer e de alegria, sabe? Procure se cuidar. No caso de você sentir alguma dor, procure um bom profissional. Nunca se automedique, isso é um risco muito sério. Então procure um profissional para que possa auxiliar você. Nós vamos ficando por aqui e te esperamos na próxima segunda-feira em mais um programa Papo Aberto. Até lá.